bem-vindo a essa conversa e um agradecimento especial a nossos convidados. Esse debate faz parte da programação da 22ª edição do Festival do Cinema Brasileiro de Paris. Pela possibilidade de realizar o festival presencialmente esse ano, a diretora Katia Adler decidiu fazê-lo virtualmente na plataforma Jangada Vod. Essa conversa faz parte da mostra Foco Vidigal. O objetivo dessa mostra é compartilhar o olhar dos diretores da favela do Vidigal, no Rio de Janeiro, além dos preconceitos que eles enfrentam. Também, no contexto atual, é mais que necessário resistir para que o cinema brasileiro seja diverso e representativo. Temos agora conosco cineastas que atuam para garantir essa riqueza no cinema brasileiro. Eles são o Luciano Vidigal, Sabrina Rosa, Luciana Bezerra, Gustavo Melo, Jonathan Manguesen, Cavi Borges, Fabrício Santiago, Marcelo Melo e Isabel Jofili. Sejam todos e todas muito bem-vindos. E agora eu vou passar a palavra ao Luciano, que é o curador desse Foco Vidigal. Luciano, seja muito bem-vindo também. Agora você pode se apresentar e talvez explicar a sua seleção de filmes para o nosso festival. Muito obrigada. Olá, eu que agradeço, assim, eu estou muito feliz de poder olhar para essa tela aqui e ver meus amigos aqui que são resistentes do cinema brasileiro e dizer que foi uma honra fazer essa curadoria para esse festival e não tive nenhuma dificuldade, pelo contrário, principalmente nesse momento que o mundo está vivendo e esse momento político do Brasil. O Foco de Vidigal ele veio ao convite da Katia Adler, né? E é importante falar da minha relação com a Katia Adler. Assim, eu até me emociono porque ela foi minha primeira diretora de cinema. Eu lembro que eu tinha 10 anos de idade, assim, eu não esqueço que tinha um set montado ali na Lagoa Rodrigo de Freitas e ela estava dirigindo um filme chamado Sem Cor. E eu fui ator do filme dela, tinha 10 anos, e a partir daí eu conheci o universo cinematográfico. E eu me apaixonei e não teve mais volta. Alguns anos depois, eu dirigi um dos episódios de 5 vezes Pacificação, que é um documentário sobre a entrada das UPPs aqui nas favelas brasileiras, e foi selecionado para o Festival de Cinema Brasileiro em Paris, e a Kátia, enfim, é a mentora desse festival, organizadora, e eu encontrei ela anos depois, eu já como diretor, assim. Então, a minha relação com a Katia Adler é uma relação muito afetiva, muito amorosa, de muita admiração, e o culpado de tudo isso é o cinema, né? É uma boa culpa que o cinema leva por esses encontros que a arte comprova que não tem barreiras. França, favela, não tem muro. A gente se encontrou assim nesse lugar. E sobre a escolha dos filmes, o meu objetivo foi mostrar que 99% desses diretores que estão aqui são oriundos das favelas e realizadores. Existe uma diversidade com esse tema. Entendeu? Aqui você tem um filme que ele tem a causa LGBTQ, você tem o infantil, você tem um filme que tem a negritude, você tem a poesia, e aí você tem os aliados, que é a Isabel Joffre e o Cavi Borges, que não moram na favela, mas que têm um olhar muito carinhoso, um olhar de aliança, de poesia, de humanidade sobre esse lugar. E o Cavi Borges foi, enfim, produtor do meu primeiro filme, meu parceiro até hoje. A Bel também está produzindo um outro filme que eu vou dirigir. Então, assim, a gente está interligado em mostrar que a favela e o asfalto tem que caminhar juntos também. Mas é a diversidade, Lucia. A diversidade, nós somos diversos, somos ricos e não queremos que o mundo nos assistam de uma forma estereotipada e sensacionalista. É a prova desses filmes que estão aqui. É isso. Obrigada. Cavi, eu tenho uma pergunta para você. Porque hoje você produz muitos filmes independentes. Por exemplo, Nevo da Almeida, Guerra do Paraguai, Estamos Vivos, etc. Você é visto como muito prolíferico hoje no Brasil. Como você consegue tudo isso no contexto atual? E quais são os principais desafios que você enfrenta hoje no financiamento dos seus filmes? O microfone do Cavi. Ele mesmo tirou. Desculpa, eu desativei para não atrapalhar, que esqueci de ativar. Está ouvindo agora? Sim. Estão ouvindo? Está ouvindo? Sim, tá? estamos.
Beleza. Então, uma prova de como consigo fazer os filmes é esse encontro aqui. São juntar amigos, juntar parceiros, juntar forças, né? Um ajudando o outro, e a gente consegue, com isso, fazer muitos filmes, sempre com um custo mais barato e mais rápidos, né? Porque você conseguir grana para fazer um filme normalmente demora muito tempo, né? Um longa-metragem você fica 5 anos batalhando dinheiro para para conseguir filmar, né? Enquanto quando você consegue reunir parceiros, se juntar a canais de televisão, a outras produtoras, você consegue fazer isso muito mais rápido, né? Você consegue ter uma ideia hoje e estar filmando daqui a um ano, mais ou menos. Então, é um pouco assim que funciona a K-Video. E esse método que a K-Video faz e desenvolve tem muito a ver com essa parceria que a K-Video teve com o Nós do Morro. Foi onde tudo começou. O Nós do Morro são meus primeiros parceiros de realização, né? O primeiro cinema é time, né? Cinema é grupo. E o meu primeiro time no cinema, fazendo filmes, foi o Nós do Morro. Então, eu acho que isso é a prova, isso é o jeito que a K-Video tem realizado os filmes, né? Às vezes a gente consegue patrocínio, às vezes não. Às vezes a gente consegue pagar todo mundo, às vezes não consegue pagar. O importante é estar sempre fazendo, sempre realizando. Eu acho que essa energia de fazer vai ativando a roda, né? E as coisas vão acontecendo, né? Outras oportunidades, outros filmes, outros trabalhos vão surgindo a partir dos filmes que você vai fazendo. E se não fosse o Luciano, se não fosse o Gustavo, se não fosse a Sabrina, se não fosse o Fabrício, provavelmente a K-Video não teria chegado onde chegou e não teria feito tantos filmes quanto fez. Eu aprendi muito com eles e acho que eles aprenderam um pouco comigo também. Acho que essa troca e união que faz a força. Mas fala um pouco do Neville também, pô. Neville? Não foi o Guerra do Paraguai aí? Não, ela falou de alguns filmes, ela deve ter estudado lá alguns filmes que a K-Video fez, e ela falou alguns filmes desses diretores mais antigos, mais veteranos, que é um trabalho que a K-Video tem desenvolvido também, de pegar diretores que estão muito tempo sem filmar, que filmaram nos anos 60, 70, e hoje em dia não estavam mais filmando, tentar mostrar, levar esse método nosso de parcerias, do cinema digital, do cinema de guerrilha, para fazer esses veteranos diretores voltarem a filmar, entrar nesse feeling digital, né, que a gente tanto desenvolveu e aprendeu a fazer, né? Eles são da geração da película, né, que é um outro jeito de pensar o cinema, um outro tempo da Embrafilme. A gente está nesse momento novo agora de internet, de celular, de digital, de coletivos. E então, de uma certa forma, eu tento trazer esse novo modo de pensar para essas pessoas mais veteranas e ajudar eles a voltarem a filmar. Eu tenho ajudado alguns diretores, aí tem uns 7 ou 8 diretores que eu produzo, inclusive o Sérgio Ricardo, né, que é um grande mestre, cineasta também, foi inclusive com um filme junto com Nós do Morro, Bandeira de Retalhos, ele também é do Vidigal também, estava 40 anos sem filmar e a gente, graças a essa parceria, inclusive com Nós do Morro, permitiu que a gente ajudasse ele a voltar aí ativa e lançar um novo longa desde 75 que ele não fazia filmes e agora está podendo exibir esse novo filme dele. Um pouco isso. Muito obrigada. Também, Luciana, você dirigiu um dos 5 episódios do filme 5 vezes Favela, agora por nós mesmos, que foi produzido pelo Cacá Diagues. Esse filme ele fez parte da seleção hors competição no Festival de Cannes e teve um impacto grande porque ele tentou passar uma imagem diferente das favelas. Qual foi a importância desse filme na sua vida, na sua carreira de cineasta? Desculpa, eu tinha achado que você tinha feito essa pergunta para o Luciano Vidigal. Não, é para mim? Luciana. Sim. Ok. Luciana, ok, Luciano. Luci. A gente já até casaram a gente. Tá? Já me chamaram de Luciana Vidigal, já chamaram ele de Luciano Bezerra. Essas coisas acontecem na nossa vida. Qual a importância de 5 vezes Favela? Caramba!
nós, na nossa maioria, somos curtas-metragistas, né? O curta-metragem foi a forma que a gente ganhou de possibilidade de se colocar dentro do mundo do cinema, pela sua facilidade, por ter uma facilidade maior de realização, porque no Brasil também tinham, não está tendo, mas tinham alguns editais de incentivo a primeiras obras e coisas assim. Então, de repente, você saber que vai fazer parte que você vai fazer parte de um projeto que vai ganhar uma dimensão comercial, que era então a proposta do 5 vezes Favela, é sensacional. Acho que desde aí a gente sabia que tinha uma imensa responsabilidade. Desde o início, quando o Cacá Diegues dá então a ideia, traz a ideia para a gente e diz: vocês vão fazer esses filmes, escrevam histórias. Então, acho que desde o processo de roteiro, no caso do 5 vezes Favela, a gente tinha essa preocupação e essa ideia de que estávamos associados a uma produtora, que é a Luz Mágica, que nos levaria longe. Não imaginava Cannes, não, mas eu imaginava bem longe. Cannes foi cereja no bolo. Então, acho que isso foi muito forte. Por exemplo, para mim, eu tinha alguns roteiros na gaveta, naquele momento. Isso estou falando de 2006. Mas eu voltei para casa e eu sabia que eu tinha que ter uma ideia nova para aquele filme, uma ideia que realmente eu precisava ter naquela hora uma ideia que pudesse levar aqui, porque eu sabia da dimensão que seria levada à favela. Então eu vou começar a buscar a ideia e veio Acende a Luz, né, que eu acho um filme que, para mim, eu sou muito feliz de tê-lo realizado através dos 5 vezes, porque ele é um curta-metragem que não seria realizado com uma verba de curta-metragem, ele tem milhões de complicações, é um curta com complicação de longa. E aí eu tive essa possibilidade de trazer uma favela onde a gente não precisasse passar pela temática do tráfico. Isso era uma questão para mim naquele momento, porque eu achava também que eram 5 filmes e que esses 5 filmes tinham que ser muito diversos. E isso é outra felicidade que eu acho. Agora, então, dando ao seu Cacá Diegues, porque ele que escolheu, ele faz, então, a curadoria, escolhe esses roteiros, e ele realmente conseguiu um filme onde tem uma diversidade desse mesmo espaço, onde tem personagens muito diferentes circulando nessa favela carioca, as 5 favelas, no caso, que aparecem no 5 vezes, né? Tem uma coisa legal que eu sempre vejo nesse projeto e que eu acho que tem muito a ver com essa conversa de hoje e com essa mesa que está aqui, né? Que o Cacá, quando ele trouxe para nós o projeto, ele dizia, o nome do projeto era 5 vezes Favela, agora por eles mesmos. Vinha do Cacá, que tem, então, é um dos cineastas, né, que faz o primeiro 5 vezes Favela, de 1962, eu acho. Posso estar aqui um pouco enganada, mas eu acho que é isso. E uma vez, então, numa conversa, a gente chegou à conclusão de que o nome tinha que mudar e ele passa, então, a se chamar 5 vezes Favela, agora por nós mesmos. Quer dizer, aquele momento foi um momento muito especial, um momento onde a gente, então, se apropria, de fato, do projeto e diz: esse projeto é nosso, é o nosso olhar, são as nossas histórias que vão estar, então, nessa tela. E acho que isso fez muita diferença nele. Posso acrescentar uma coisinha só para complementar essa fala da Luciana? É que o filme, o longa-metragem 5 vezes Favela, foi muito além do filme, né? Porque a gente teve um projeto também de um curso, que eu não lembro muito bem quanto tempo durou, só que recrutou, além desses roteiristas, produtores, outros diretores, a galera da arte, figurino. E aí tivemos, acho que, aula durante 2 meses. 4 meses.
4 meses. E eu participei fazendo assistência de direção desse longa. Então, assim, a importância de um projeto como esse é gigante, porque ele deu acesso para a gente se descobrir em outras áreas. Eu tive a oportunidade de me descobrir como diretor no projeto, porque até então eu trabalhava muito como ator e através do curso eu pude estudar essa outra vertente. Então, acho que vale ressaltar isso também, desse projeto, que foi maravilhoso. Muito bom. Luci, Muito eu bom. queria aproveitar e fazer uma pergunta para o Fabrício. Posso fazer a minha pergunta, já que ele falou? Então, concordo, acho que o 5 vezes foi assim, inclusivo, total, no mercado de trabalho, ter essa galera preta oriunda da favela, foi super importante, né? Mas o Fabrício é o caçula aqui do grupo e ele foi meu aluno da Sabrina Nós do Morro. Tenho muito orgulho dele, porque hoje ele trabalha em grandes empresas, são uma das maiores empresas da América Latina do audiovisual, assim, de comunicação, enfim, de roteirista. Eu conheço muito ele. O Fabrício, eu falo para ele que ele carrega 3 causas, né? Ele é muito militante, assim. Só que ele tem uma militância muito inteligente e muito jovem também. E eu queria te perguntar como que você carrega essas suas militâncias para os seus filmes, já que você é produtor, roteirista, como que você faz isso? Assim? Que formato você usa? Como que você inclui a sua militância nos filmes? Então, eu nem me considero militante. Eu costumo dizer que eu sou ativista, porque a militância ela usa arma e eu não sou a favor das armas. Então, realmente, eu uso a arte como minha ferramenta de batalha. E eu sou muito movido à inspiração, sabe? Eu não raciocino muito para realizar. Eu simplesmente me inspiro e caio para dentro do problema. E aí depois eu vejo que eu produzo arte, porque eu sou artista. Por exemplo, nesse meu último filme, no curta Meu Preço, tudo começou com uma inspiração de uma premissa, uma simples premissa. Uma travesti que reencontra o irmão homofóbico e ele não reconhece ela em trajes femininos. Era isso que eu tinha. E isso veio, tipo, foi uma intuição. E aí eu estava trabalhando numa novela na época, trocando ideia com um amigo meu, que trabalhava comigo, o Felipe Cabral, e que escreveu o curta comigo, e que é super ativista da causa LGBTQ+. A gente estava num bar trocando ideia, e eu contei a premissa para ele. E aí ele falou, caraca, começou a pirar na ideia, falou, quarta-feira vai lá em casa para a gente escrever esse roteiro juntos. E aí eu fui, e aconteceu o Meu Preço. E aí depois que a gente teve esse roteiro nas mãos, é que eu comecei a ter realmente noção da potência daquele roteiro, da potência daquela história, sabe? Eu acho que se eu me preocupasse muito em defender causas, sabe? Eu talvez iria travar na minha criatividade. Então, realmente, eu não me preocupo muito com isso. Eu gosto de contar as minhas histórias e as histórias que eu acredito. E aí, quando eu vejo, eu estou defendendo o que eu acredito. Então, é assim que eu fluo nos meus trabalhos. Obrigada, Fabrício. Essa coisa de militantismo também me faz lembrar de um filme da Sabrina, o Poder, que faz parte da mostra Foucault Vidigal do festival. Sabrina, você escreveu 4 papéis de mulheres negras que enfrentam o machismo, o racismo, a insegurança e que, graças a superpoderes, superam os desafios e se tornam heroínas. Eu falei para você antes que esse filme, para mim, foi super liberador. Então, qual foi a recepção do filme no Brasil? Cara, o Fabrício falando, veio muito esse negócio do poder, né? Porque foi uma catarse, foi exatamente o que moveu o Fabrício fazer o filme dele, foi o que me moveu fazer o Poder. Foi vendo jornal, a gente nesse mundo louco, mulher apanhando todo dia, e aquilo, o roteiro veio. Como eu gosto da parte lúdica, eu amo falar de super-herói, eu
trouxe para mim esse desafio de falar de super-heroínas. Como eu vou falar de super-heroínas sem dinheiro, sem grana para fazer efeito especial? Mas uma coisa que eu aprendi com o Cavi Borges que me ensinou isso, a gente tem que fazer sempre um projeto para sair da gaveta, uma coisa que seja viável, né? Então, eu comecei a fazer o roteiro pensando de como que eu podia executar isso sem grana, tipo, sem efeito especial, sem tudo. E aí eu fui fazendo. Quando eu vi aquele roteiro, eu falei assim, nossa, tá bom, tá aí, né? Tudo que eu quero falar e tudo que eu quero dizer de uma forma lúdica, né? Que aqui eu acho que quando a gente é muito assim, militante demais, eu concordo isso com o Fabrício, a nossa arte acaba ficando dura. Então, eu sempre gosto de falar de coisas sérias com o lúdico, que eu acho que as pessoas recebem sem sentir a política dentro do filme. E a reação foi exatamente essa. As pessoas ficavam muito surpresas. As mulheres piravam. Eu tive sessões de mulheres gritando, bate nele, com mulheres que ficavam loucas, né? E eu tive sessões também com homens muito raivosos. Teve um que ficou do meu lado e ficou xingando, falando absurdos, que ele não tinha batido nela, quem tinha visto ele batendo nela, ficou completamente revoltado. Então, eu tive várias sessões com várias sensações, né? Mas, e eu fiquei feliz, porque o filme, além de divertir, né, que fala de super-heroínas, eu queria que ele fosse provocativo mesmo. E ele acabou sendo, assim, em várias sessões, sempre tinha alguma reação ali que pegava as pessoas de surpresa, que elas estavam ali, as meninas super-heroínas, não sei o quê, de repente vinha um soco no estômago, né? Tipo, peraí, o que elas vão fazer? Então, eu tive várias reações, assim, durante várias sessões que o filme passou. Eu achei tudo positivo, tanto os raivosos quanto a mulherada feliz, assim. Né? O filme atinge o propósito. Então, uma das coisas legais de falar é que na minha curadoria eu percebi que os filmes nossos filmes, incluindo Bel, incluindo Cavi, tem um olhar muito humano e poético sobre esse quintal que é a favela. Né? E a política, como o Fabrício falou, ela vira uma consequência dessa poesia e dessa busca de humanidade, principalmente nesses personagens que são daqui, né? São da favela. Enfim. E a gente tem um poeta aqui entre a gente, que é o Marcelo Mello, e o Marulho, o filme dele tem, assim, ele pega um personagem que sempre foi muito estigmatizado, muito estereotipado no cinema, né? Que está ali na praia e exala a poesia, assim. E aí eu queria contar para o Marcelo como que ele incluiu essa poesia no filme dele, que é muito poético, assim. E se existe essa importância mesmo de falar através de poesia no cinema. O Marulho veio de muitas necessidades, né? De muita vontade de falar a respeito da invisibilidade, a respeito da poesia mesmo, né? Porque eu tinha um cenário maravilhoso ali, que era uma construção de uma mansão, aliás, uma mansão demolida à beira-mar. Né? Isso já é uma poesia gigantesca, eu ficava enlouquecido passar por ali, ver aquilo tudo, para pôr isso tinha que ir para o cinema. Mas, entre outras coisas, a necessidade maior... depois eu vim descobrindo o Marulho, cada vez que eu vejo, eu descubro coisas minhas que estão ali dentro que eu nem sei como foi colocar, sabe? A questão do embranquecimento da religião, né? Eu tenho isso na minha casa, minha mãe foi muito tempo de centro, foi do candomblé, e, de repente, hoje em dia, ela é evangélica, né? E aquela mãe que está ali, mas eu nem falo isso para ela, mas eu acho que toda vez quando aperta mesmo, ela vai lá bater o tambor. Ela não deixa a igreja, não, mas o tambor dela está garantido também, entendeu? Mas é uma coisa muito louca também, porque assim, eu nunca mostrei para ela esse filme, eu nunca tive coragem de mostrar, acredita? Tenho um certo receio que ela se identifique demais. Mas, enfim. E os outros elementos foram entrando, sabe? Essa coisa, eu queria um filme sem som, eu não queria diálogos, e é muito difícil para mim, que sou ator,
né? Fazer um personagem sem fala, né? Toda vez que você pega um personagem, a primeira coisa que você vai ver é quantas falas ele tem, né? O que eu tenho... E eu criar um personagem para mim, sem fala alguma, né? E tentar secar o máximo de falas, assim, aproveitar tudo que eu tenho, né? Todo esse... Talvez eu seja o mais velho do grupo, mas o iniciante desse grupo como cineasta sou eu, né? Durante muito tempo participei de tudo, de todo mundo, sempre estive ali colhendo um pouco, né? Bebendo da água de todo mundo. Já fui entusiasta em outros filmes que eu não terminei, e esse filme teve um quê diferente, assim, porque as coisas foram me impulsionando, sabe? Eu ia deixando as datas passarem, aí de repente a minha personagem, que era a Mel, que estava grávida, tinha que ter um filho. Em algum momento ela ia ter um filho. E se ela tivesse um filho, eu perdi o personagem. E eu filmei naquela data por conta da Mel, e a Mel sai do set para dar à luz, sabe? Aí eu não tenho nem a continuidade da atriz, porque ela foi dar à luz e acabou. Aí a Sabrina, que maravilhosa, que não estava no filme, entrou para fazer a minha outra irmã, para dar continuidade à história. Enfim, são essas coisas de cinema, né? Que nos inspiram, que nos levam. E, assim, sou muito feliz pela poesia do filme. Eu acho que eu consegui... o que me afligia maior, essa questão do tempo, né? Da pessoa que não tem esse apego ao tempo, né? Essa angústia de você ter o tempo nem como seu aliado, nem como seu inimigo. O tempo é inexistente para você. Enfim, eu acho que os símbolos que eu imaginei nesse filme, eu acho que estão ali impressos. Muito feliz. Muito grato pela participação de todos que estiveram lá. E eu fiz questão assim, que as pessoas que eu amo estivessem de alguma forma ligadas ao filme. Eu acho que é o que a gente sempre busca, né? E esse filme, Marulho, o público francês pode descobri-lo na plataforma Jangada Voz durante o festival. E vai lá. Esse filme, ele foi em festivais também. Quais eram os principais canais de difusão do filme, Marcelo? Perdão, não entendi. Esse filme, ele foi em festivais no Brasil. Ele foi... Qual foi os canais de difusão Então, a vida dele está começando agora. Eu tive vários empecilhos, assim, eu filmei em 2017, mas eu só consegui finalizá-lo mesmo no início de 2019, questões financeiras e tais, e que também foi muito bom para o filme, porque outras coisas entraram no filme. Eu não queria, como eu falei, eu não queria som no filme, e de repente eu tenho uma música cantada pelo Sérgio Ricardo, composta pelo Roger e pelo Gabriel Moura para o filme, por conta desse tempo que eu levei. Ele não tem histórico, tá, de festivais, infelizmente não. Infelizmente está acontecendo agora, no Jangada. Ainda não, talvez mais tarde. Então pronto, né? Mas ele já está aí. Eu estou feliz pra caramba, acho que é isso. Ele entrou no mar, entrou na jangada, atravessou vários oceanos. Mano. Tá velejando. Luciano, você sempre fala que hoje as novas tecnologias ajudam muito a fazer conhecer o cinema do Vidigal. Qual é exatamente essa influência, esse impacto das novas tecnologias sobre a difusão do cinema do Vidigal? Eu acho que o digital ele mudou o mundo, né? Como o Cavi falou no início, a película, o cinema sempre foi uma arte cara, uma arte elitizada por conta até da película, né? E aí quando surgiu o digital no mundo e logo consequentemente a internet, o mundo mudou, tecnologicamente falando. E a gente começou a ver na prática uma democratização do audiovisual, falando especificamente no Brasil. Então, eu me tornei cineasta, essa galera se tornou cineasta. Claro que a gente teve uma política ali que favoreceu, óbvio, mas graças a esse acesso ao cinema digital, as câmeras digitais, os celulares, etc, etc. Então, eu acho que o cinema brasileiro tem que ser grato a isso aqui, né? Isso aqui, ele traz esse time que está aqui,
falando com muita humildade, ele traz uma diversidade que o Brasil precisa, assim. O povo precisa se ver na tela, né? Então, o digital ele ajudou nisso. A gente começou a surgir cineastas oriundos das favelas brasileiras, cineastas indígenas do interior do Brasil. Então, assim, as camadas populares brasileiras começaram a realizar filmes. Então, eu acho que teve um divisor de águas, né? Hoje até fiz um post do 5 vezes Favela com esse título. O cinema digital é um divisor de águas nas nossas vidas, por a questão de democratizar um audiovisual mais colorido e mais diverso. Obrigada. A gente precisa de diversidade também, especialmente hoje, né? Isabel, eu tenho uma pergunta para você, porque eu percebi que você dirige principalmente documentários. Por exemplo, o Retrato de Carmen Day, ele foi até o Festival de Cinema du Réel, em Paris, que é um festival especialmente para documentários. Então, eu queria saber por que você escolhe de realizar documentários e, segundo você, o que o documentários permite que o filme de ficção não permite, por exemplo? Eu não tenho uma experiência tão longa como realizadora. Eu fiz esse curta, né, que foi, na verdade, para o Vision, na Suíça, né? E produzi outros documentários. Eu não sei... Eu gosto muito da estrutura de equipe e da forma de pensar um filme documentário, o tempo do filme documentário me atrai mais do que a grande estrutura do cinema de ficção. E agora eu acabei de finalizar meu primeiro longa documentário, que eu demorei 6 anos fazendo. Eu gosto desse tempo, que às vezes é extremamente largo, mas me agrada esse tempo de reflexão no documentário. E também o encontro que eu pude ter através do cinema com realidades. Eu fiz agora esse filme que eu acabei de terminar, né, que é sobre uma família síria que se refugiou no Brasil. E a gente criou a equipe sempre... Eu faço sempre a opção de fazer uma equipe muito pequena, eu fazendo som, com uma pessoa fazendo a câmera. Então, é uma convivência, uma vivência que, para mim, o filme de ficção não me traz. Então, por isso que eu acabo tendo mais desejo e tenho ideias mesmo para fazer o filme documentário, por conta dessa experiência próxima mesmo e da coisa pequena, menor, e do tempo de reflexão, sobretudo. Acho que é isso. E Bel, eu lembro quando você me procurou para fazer seu documentário aqui, você me procurou Sim. querendo muito explorar não só a humanidade dos personagens, mas como essa vista, né? Eu lembro que você falou que queria pegar ali o alto, pegar essa vista que o Vidigal tem privilegiado, enfim. E aí eu queria saber o seu olhar sobre isso aqui, assim, como é que você filmou aqui no Vidigal, se isso inspira, se isso é cinematográfico. Queria que você falasse um pouco sobre essa questão de filmar aqui com essa vista que a gente tem. Na verdade, eu fiquei muito encantada assim, quando eu descobri a Academia do RAF, que eu não conhecia, né? E que eu percebi que aquela academia, mesmo contando com poucos... Eu acho que poucas vezes a Academia do RAF pôde contar com recurso estatal. Eu acho que ele leva muito... ele acredita muito naquela academia. Eu percebi que, apesar de todas as dificuldades, mas com muito trabalho ali da galera, a academia tinha conseguido colocar 2 atletas nas Olimpíadas de 2016, né? E aí, enfim, 2 atletas e com um potencial enorme ali dentro. A gente conheceu também o Luiz Fernando, que na época não tinha condições de competir nas Olimpíadas, era muito jovem, mas que a gente teve a sensação de que ele estaria presente nas Olimpíadas de 2020. E isso aconteceria não fosse a pandemia, né? Mas aquela academia é um lugar incrível, assim, enfim, muitas potências ali dentro, né? O Patrick, o Michel, o Luiz Fernando e uma outra galera fera lá, e o Rafa é incrível, o Rafa, a família, todo mundo ali. E a vista do Vidigal é muito atraente, assim. Então, além disso, poder contar com todo esse visual, e eles terminam o filme. A gente fez uma trilha, né, que seu irmão foi o guia, o Adriano,
e a gente foi filmando tudo até lá em cima, e era a ideia deles conquistando o Olimpo, né? Na verdade, esses atletas tipo super guerreiros, enfim, e aí a gente tem o final do filme, é a vista do Vidigal, é lá de cima. Subindo dois irmãos, né? Lá em cima no morro, dois irmãos, né? É uma trilha que o Adriano nos levou, assim, e o filme termina super lindo lá com uma música do Benegão. Ficou filme legal. Incrível, filme é incrível. Tem uma montagem paralela, né, entre a caminhada da trilha e a luta, né, e o treino e a vida, né? A caminhada, você vai editando a caminhada ao longo do... É um curta, né? Vai editando e eles treinando para as Olimpíadas. E o Luiz Fernando, que na ocasião não iria lutar, né? Mas acompanhando esses atletas nos quais ele se inspira para as Olimpíadas seguintes, né? 2020 seria. O Luiz Fernando hoje é a promessa que vai para as Olimpíadas. Assim. O Luiz Fernando, ele é realmente o destaque hoje lá na ONG, lá no Instituto Todos na Luta. Uma potência. Gustavo! A gente sentiu isso. Cadê o Jonathan, hein? O Jonathan não entrou. O Bel, quer falar mais alguma coisa? Eu vou perguntar para o Gustavo. Não, vai para o Gustavo. Vamos lá, Gui. O Gustavo tem uma história muito singular, como ele entrou no Nós do Morro. E ele hoje, além de morar no Vidigal, nosso amigo, assim, virou amigo. E eu queria saber, veio de Braz de Pina, né, subúrbio do Rio de Janeiro. Eu queria saber, que foi através do Cacá Diegues, queria que você contasse essa história e a importância do grupo na sua vida, né, Gustavo? Porque hoje em dia você é um cara que está no mercado também. Eu queria que você falasse essas duas coisas. Sim. A carta do Cacá Diegues, a carta do Cacá Diegues. Eu fiquei pensando muito sobre isso também, sobre essa nossa representação, né, da infância, ia começando pelos filmes, né? A gente tem o Picolé Pintinho e Pipa, o Lado Alto e o Tangerina, né, que contemplaria um pouco a infância do Vidigal, né? Se alguém daqui a 20 anos ou mais perguntar o que é a infância no Vidigal, a gente tem esses 3 filmes, né? É claro que são muitas infâncias no Vidigal, né? O próprio autor do roteiro, André Santinho, ele viveu e imaginou esse filme num Vidigal que, por exemplo, aí perto da casa do Fabrício, a igreja era um campo de futebol, tinha um campo de futebol, né? O Vidigal ele tinha muito mais terrenos e lugares com árvores e bosques, enfim. Era isso que eu queria falar dessa infância, né? Principalmente o Tangerina, né? O Tangerina que é um roteiro que nasce ali do Jonathan, da galera que tinha entre 12 a 15 anos, né? Eles tinham 12, 15 anos, né? Mas a minha história, eu estava pensando exatamente sobre isso, assim, de como eu fui parar no Vidigal, né? Que eu venho daqui de Braz de Pina, eu estou em Braz de Pina agora, que é o subúrbio do Rio, zona norte do Rio, né? Que você leva 1 hora para chegar na zona sul, tem que atravessar uma montanha, né? O Rio de Janeiro são essas montanhas, morros e túneis, né? Então tem que atravessar o Rebouças para chegar na Lagoa, para chegar na zona sul, né? Então eu estava pensando exatamente essa noite sobre isso, assim, né? Sobre uma geração aqui no subúrbio muito intensa, né? Com várias tribos assim, e tão intensa que 1/3 dela morreu. Foi tanta a intensidade que 1/3 morreu. E aí o que me salvou foi uma coisa da família, né? De valores, de pertencer a um núcleo familiar, de outros núcleos familiares que colocassem valores sobre a importância dos estudos. Mas acho que tem uma coisa também que era a sede do saber, né? Que era coisa de muita leitura também. Eu lembro que eu fui a Sandra Kogut, que é uma diretora até que tem grandes raízes aí na França também, e ela fez um curta chamado Laika. E aí eu queria saber o que era um curta-metragem. Aí eu fui no CCBB, me infiltrei lá nos famosos, com a Regina Casé, que só tinham famosos no CCBB. Eu consegui uma senha para ver o Laika, que é um filme com a Regina Casé, que é um dos responsáveis pela retomada e é todo filmado aqui no subúrbio do Rio, filmado em Madureira, né? Enfim, essa coisa... Eu acho que foram 3 fatores para chegar ao Vidigal. Foi ter visto o filme do Oliver Stone aos 15 anos, o Jim Morrison,
o Carlos Drummond de Andrade, que tem um poema chamado A Morte do Leiteiro, e a Carta ao Kaká, né, que eu vi o Kaká na televisão e falei, vou pedir ajuda a esse cara. E aí ele me responde na mesma hora, né, eu mando um fax para ele, e ele fala, cara, o cinema, você precisa de uma família, né, de uma tribo, de pessoas, de um grupo. Eu já vou falar do Grupo Nós do Morro, vai começar um grupo, um núcleo de cinema, um curso de cinema com a Rosane Svartman e o Vinícius Reis. E aí eu fui para lá, foi até a primeira vez que eu subi o morro do Rio de Janeiro também. Por mais que eu andasse por aqui na Zona Norte, eu nunca tinha subido o morro do Rio de Janeiro. Até falei, Guti, você não vai me pegar no Leblon? E ele falou, não, você pega um 521 aí no Leblon, que o ponto final é que aí, quando eu subi o morro andando, eu vi uns garotos assim de prancha, garoto de bodyboard, assim. Eu falei, pô, bodyboard eu conheço. E aí eu cheguei no ensaio do Abalô. Eu cheguei, o Abalô ia estrear daqui a 2 semanas. E logo eu vi o Lúcio, que era o mais famoso. Eu falei, cara, esse moleque é famoso pra caramba, Lúcio Andrei. Aí eu fiquei até nervoso. Eu falei, porra, Lúcio Andrei. E aí tava o Rato, né, mostrando todo o cenário, né, do Abalô, que era aquelas janelas, né, que os barracos que abriam e que, né, bem emocionante. E aí o Guti falou, você não quer ficar aí para um passadão? Eu falei, porra, passadão, não sei o que é, mas eu vou ficar. E aí teve, enfim, tava Sabrina, Marcelo, Luciana, você, todos na peça. A Marcela era o fantasma, né? E é muito emocionante mesmo, muito emocionante. E foi isso. Eu na verdade, a Jack Brown foi a primeira a ser aceita, que eu sei. O Marcelo Mello, que veio da Baixada, de Austin, né? E eu fui o terceiro a ser aceito no Nós do Morro. Né? Muito obrigada, Gustavo. Então, o Nós do Morro tem uma influência grande, né? Luciano, você é o professor de teatro nesse grupo. Como é no dia a dia, quando os alunos chegam, eles conhecem cinema, conhecem nada, como é no dia a dia, assim, os desafios que vocês estão e tal? Então, eu acho que eu vou falar a Luciana também, que a Luciana hoje é gestora do Grupo Nós do Morro. E hoje em dia, daqui, ela quem mais tem poder aqui no Nós do Morro é a Luciana. Então, na verdade, é importante dizer que o Nós do Morro é uma fábrica de sonhos, é uma resistência. É pioneiro, projeto sociocultural no Brasil. Toda vez que eu entro no casarão, eu sinto essa energia. Você pegar um menino que mora dentro da favela, lá entre vielas e becos, lendo Shakespeare, sabe? Estudando Nelson Rodrigues. Então, acho que é revolucionário nesse sentido. Eu costumo dizer que o Nós do Morro ele faz a gente enxergar o mundo, entender essa complexidade que a gente vive. Então, é uma escola de arte, né? Claro que fundamentalmente falando da sua origem, que é o teatro, mas tem o cinema, tem a música, tem a arte plástica, enfim, que trabalha aqui de forma social e cultural e artística, e dentro do Vidigal, com o objetivo de dar acesso a quem precisa ter acesso, e revolucionou o Vidigal. Eu confesso que assim, hoje o Vidigal você vê uma autoestima através do poder da arte do Nós do Morro. A Luciana pode falar melhor do dia a dia, de tudo. Lu, pode complementar, Lu, falar um pouco sobre do Nós e tal. Ok. O Nós do Morro tem 34 anos. Eu acho que isso, Luci, é bem emblemático, né? É um grupo que atravessa, então, já 3 décadas. Isso é importante quando o Luciano fala assim, o Vidigal, ele transformou o Vidigal. Ele transformou o Vidigal porque teve continuidade. Então, eu acho que isso é algo para a gente lembrar, para a gente conversar e para a gente pensar quando a gente pensa em política pública, por exemplo. Né? Porque o Nós do Morro, então, tem 34 anos de acesso à arte, fazendo um trabalho que deveria ser feito, no nosso caso, pelo governo. Né? Eu espero isso. Eu gostaria que levar o meu filho a uma escola pública e saber que ele tem uma excelente educação, inclusive, e lhe educam artisticamente.
Seria para mim um outro tipo de escola, mas essa não é uma realidade. Ainda hoje, depois de 34 anos, o Nós do Morro ainda é a única escola totalmente de graça que a gente tem para aprender teatro, cinema, música e tudo mais que acontece dependendo da verba que a gente tem naquele determinado ano. Que eu acho que isso é importante também. Nós, essa geração que vocês estão vendo aqui agora, até a geração do Fabrício, e acredito que talvez uma galera que tem hoje 25 anos, mais ou menos, tiveram momentos muito potentes no Nós do Morro. Porque nós tivemos 12 anos de patrocínio Petrobras. E a gente não pode também se enganar, dizer, não, tá tudo certo. Claro que isso fez diferença. Porque dinheiro gera qualidade. Geram aulas mais interessantes, gera um quadro, né? Você pode ter uma pesquisa maior. Então, foram momentos muito especiais. Chegou a ter uma grade de 18 aulas, né? Chegou a ter 18 aulas, né? 18 aulas, 18 turmas, né? Dentro do espaço. Então, isso foi muito especial. Então, você imagina, num ano onde você tem 18 turmas, cada uma com 30, 35 pessoas, se exercitando dentro de um lugar, quer dizer, dentro de um lugar, que loucura que é aquilo, porque você não faz, o Nós do Morro, ele não se encerra dentro daquela casa. Ele não se encerra apenas dentro do indivíduo que está ali na sala de aula, na hora que eu estou dando aula, ou que o Luciano está dando aula, ou que a gente está fazendo um cineclube, ou que o Guti vem fazer uma aula especial, por exemplo. Não, ele sai dali. Aquela criatura, ele é mais um. Ele é mais um multiplicador naquele momento. Né? Então, a gente conseguiu atingir a comunidade e atingir o Rio de Janeiro, né? Em especial a partir desse momento que o Gustavo conta aí, que a gente deixou de ser apenas o grupo que fazia da comunidade para a comunidade, porque no início era assim, você tinha que morar no Vidigal, você tinha que ser do Vidigal para poder fazer parte do grupo, e em algum momento a gente abriu isso, sei lá, eu tenho um aluno que vem de Guadalupe. Gente, Guadalupe é longe pra caramba, são 2h30 de condução do Vidigal até Guadalupe. Ele tem 13 anos e eu sou fã dele. Pedro vai ser um muito bom ator, porque além de muito talentoso, ele é um obstinado. Né? Então, o Nós do Morro se faz também dessas pessoas. Essas criaturas que estão aqui, elas são obstinadas. Porque não foi fácil. Não foi fácil para nenhum de nós. Carregar esse título do cineasta da favela, do cineasta popular, da criatura que faz cinema, como o Cavi fala aí, da criatividade. Você tem uma ideia e você tem uma ideia incrível. E além de você ter uma ideia incrível, você tem que ter uma ideia incrível de como realizá-la. Senão ela não sairá da gaveta. E isso não é fácil para ninguém, mas fazer parte de um grupo, se sentir aceito, ir a um lugar onde outras pessoas conversam coisas que tocam você, ou que você gosta, que você se identifica, poxa, isso faz toda a diferença. Eu acho que fez a diferença em nós, para nos fazer acreditar, e é o que a gente tenta hoje passar para os que estão vindo, para os de 12, de 13, de 14, de 15, de 16, né, antes da pandemia. Nós tivemos em janeiro e fevereiro uma grande mostra, uma mostra linda de teatro. Tínhamos 7 turmas no ano passado e nos preparávamos para voltar. Né? E aí, bom, nesse momento, a gente está bem doido, bem desesperado, tendo muitas reuniões assim, com os professores e tal, porque o teatro é arte da presença, né, meu povo? É arte da presença, a gente precisa se ver, se tocar, né? Ela sempre se fez assim. Então, é um momento que a gente está se reinventando e nos encontrando aqui através dessa plataforma e acreditando que a gente vai passar por mais essa. É como está o Nós do Morro nesse momento.
Obrigada. Sim, vamos falar do futuro também. Como lutar contra a tentativa de censura do governo atual que querem dar dinheiro para os filmes que seguem alguns valores específicos, tão conservadores. Como fazer essa diversidade do cinema brasileiro sobreviver a esse período? É uma pergunta para todo mundo. Eu vou começar falando uma polêmica, porque a gente nunca dependeu desse dinheiro para fazer cinema. A maioria, assim, foram pouquíssimos momentos, pouquíssimos amigos meus que fizeram filmes que vieram do governo. Então, para a gente, isso não é novidade. A gente já era meio censurado, já, porque era difícil você ter uma grana para fazer filme. Eu acho que se pegou de surpresa a galera que quer dizer, é ruim, eu acho, para a criatividade nossa, assim, dos nossos temas que são polêmicos, dos nossos temas que têm política, dos nossos temas que tem ali, por mais que tenha ali o entretenimento, mas a gente tem... nossos filmes são provocativos. Eu acho que a nossa luta vai ser aí, porque de grana a gente, infelizmente, meus amigos aqui e eu já estávamos acostumados a ter pouquíssimos apoios do governo. Então eu acho que a luta agora vai ser essa, assim, como eu vou poder abordar um tema, sei lá, religião afro, que é a minha religião, e aí sei lá, LGBT, como é que eu vou conseguir fazer isso, né, sem ser censurado? Isso eu acho, essa é sempre a minha reflexão, assim, cara. Esse para mim vai ser o desafio, né? Porque isso tira a nossa liberdade, porque a nossa arte não tem como não ter isso, é muito orgânico. A gente acabou de falar aqui, todos os filmes que aqui que estão presentes tem uma política ali pertinente. E você vê um governo que começa a cortar isso, é desesperador, né? Tu fala assim, putz, tá bom, sem grana eu tô acostumado, mas tolir a minha mensagem? Não. Isso que eu fico meio assustada. Enfim, passo a bola aí para vocês, vocês falarem como que a gente vai sair dessa. Uma coisa que eu queria complementar, Sabrina. Posso falar? Então, até uma coisa meio polêmica, vou falar agora. Mas eu acho que, por exemplo, esse momento que a gente está vivendo, onde além do Brasil estar parado, que não tem apoio nenhum à cultura, além da Cine, que é o nosso órgão do cinema, também não está apoiando projetos, está parado. Eu acho que esse momento agora é um momento que só quem consegue fazer filme é quem sempre esteve fazendo filme sem grana, sem patrocínio, sem ajuda do governo. A gente é especializado nisso. A gente é especializado em fazer filme sem patrocínio, se juntando. Então, talvez, nesse momento, só a gente consiga fazer cinema. Essa galera que só consegue fazer filme com patrocínios, com editais, está todo mundo parado. E, nesse momento, talvez seja um momento que essa galera que já está acostumada a ralar, está acostumada a se juntar, está acostumada a fazer filmes colaborativos, de coletivos, seja a galera que vai segurar o cinema aí, que vai continuar fazendo aí. E sempre foi assim para a gente, nunca teve moleza para a gente. Esse outro ponto que a Sá falou também é interessante, né? Das coisas da censura, dos assuntos que podem ser falados, que não podem. Será que realmente vão ser aceitos, vão ser censurados filmes? Vai conseguir falar desses outros assuntos tão importantes que o nosso governo não quer que seja feito? Mas em relação à produção, por exemplo, no meu caso, eu continuo filmando. Eu dei meu jeito aqui, inventei meus filmes malucos aqui, quarentena, e continuo. E eu vejo vários amigos meus que são sempre dependentes do governo, sem saber o que fazer, entendeu? Então, só uma provocação aqui e um pensamento aqui meio radical, talvez, sobre esse assunto aí, um pouco diferente do que todo mundo fala. Mas segue aí. Não, eu queria falar sobre isso que o Cavi falou e a Sabrina falaram. Isso tem muito a ver com a formação também, porque não há como você destruir 15 anos de grupos, de coletivos,
como você tem o Cine Guerrilha, o Cine Clube da Baixada, como foi a ida da Marielle na Casa das Pretas, entendeu? Não tem como vir um governo e você botar isso no chão. Foram 10 anos de ProUni, de Enem, de formação intelectual, de faculdades, com a chegada do digital também. Isso está muito forte, então, para você abalar isso, você vai ter que levar uns outros 10 anos, porque a formação, que era o mais difícil, e até hoje é um grande mistério, uma formação audiovisual, né, que o Nós do Morro já aplicou, que a Escola de Cinema Darcy Ribeiro já aplicou, a UF, a Estácio, que são formações raríssimas no audiovisual, mas os pontos de cultura da época do governo Gil e de Juca Ferreira, como o digital se alastrou e a formação foi muito forte de todos os grupos, dos negros, dos indígenas, mesmo que venha um governo como esse, como o Cacá Diegues falou, que tem raiva do Brasil. O governo tem raiva do Brasil, tem raiva do brasileiro, tem raiva da cultura, ele tem raiva. É um governo que tem raiva e quer se vingar. Esse governo é isso. Só que é muito difícil, de uma hora para outra, você destruir uma formação gigantesca intelectual e um acesso, o que era mais difícil, além da formação, era os meios tecnológicos, né? E isso é a revolução mundial, através até dos celulares, né? Então, acho difícil também, como o Cavi falou, na verdade, a galera... E o mais importante para fechar é que sempre quando vem governos como esse, como está na América, você tem os artistas têm a contracultura, né? Você se fortalece muito mais. É como o mundo na pandemia, como se a gente tivesse estagnado e vem uma pandemia. Os dois governos da América do Norte brasileiro é como se fossem governos de pandemia. E aí você tem um levante como teve na América, também agora, né? Eu queria falar uma coisa que é além disso, assim, eu acho que a gente vive um momento onde o audiovisual está sendo extremamente consumido. Eu lembro de uma frase do Tupac, que ele falava que o avô dele ficava gritando para abrir a porta. Aí o pai dele ficava batendo para entrar na porta. Ele arrombou a porta. Então, eu acho que a nossa geração é arrombar essa porta. O que é arrombar essa porta? É os streams. Porque os streams, eles estão aqui nessa camada popular que se chama favela. Entendeu? E agora o mundo, assim, globalmente falando, pega essa diversidade, principalmente essa diversidade antirracial. Então, eu acho que a gente tem que ir nos streams, entendeu? Eles têm que ter essa diversidade e tem que contratar essa diversidade, que somos nós, cineastas, oriundos de aldeia indígenas, da favela, enfim, a mulher, são as causas, para que tenha essa diversidade dentro do streaming. Então, assim, eu acho que além disso, além do governo, sabe? Assim, o governo eu nem quero falar, porque eu nem vejo do jeito que o Brasil está doente, está louco, tá, sei lá como é que está esse país. Então, eu acho que é focar nesse capitalismo chamado streaming que está aí, que vende, que consome, e a gente está dentro dele para fazer nossos produtos. Porque a sociedade nos impõe que o dinheiro não tem que chegar para a gente. O dinheiro tem que chegar para a gente, sim. Faça o dinheiro circular nas nossas mãos, que é importante também. Então, o meu foco é esse agora. Se quer revolucionar, vamos arrombar a porta, como diz o Tupac, e vamos cobrar dos streams. Muito obrigada. Alguém quer adicionar algo sobre... Eu fiquei pensando muito, Lucy, nessa questão da criatividade, né? Porque a Sabrina colocou num ponto que é essa coisa de você abrir um edital e aí o edital começar a induzir coisas como, olha, este edital é para falar de um Brasil assim assado, de um assunto assim assado, essas coisas que vão tirando a liberdade de você falar aquilo que está na garganta, aquilo que está, né, entalado. Assim, eu sou uma pessoa que eu costumo dizer, quando as pessoas falam assim, mas a sua arte vem da onde? Vem da necessidade. Eu sou uma artista da necessidade. Eu, quando escrevo um roteiro, né, que é meu, que eu tive uma ideia, quando eu consigo fazer um filme, é porque eu tive muita necessidade de colocar aquilo para fora, de contar aquela história, de interferir de alguma forma no mundo, porque eu acredito
que quando a gente espia o mundo, eu sou um pouco otimista com o cinema, porque eu realmente acredito nessa transformação que o cinema, que um filme pode fazer na vida de uma pessoa, porque ela faz comigo. Quando ela senta numa sessão de cinema e você vê um filme que te identifica, que você olha para ele, você sofre, você ri, ou você sente, né, saudade de coisas, às vezes, que nem viveu, que está só ali no filme. Isso é um poder absurdo que não pode ser tolhido, né? Mas quando eu penso nas limitações, eu sempre fico achando que a gente vai, né, meditar bastante, talvez nasçam, desse momento, muitos Chicos Buarques no cinema. É uma brincadeira quando a gente fala da criatura que conseguiu, durante toda a ditadura militar, colocar as suas músicas, fazer com que elas não fossem entendidas como músicas de protesto, e, bom, elas estão embalando a nossa política até hoje, fazendo a nossa cabeça e fazendo a gente entender o que é o mundo de verdade, para onde a gente gostaria de seguir e tal, né? E ele fez isso nesse momento tão conturbado. Então, eu acho que a gente precisa realmente se debruçar sobre os grandes mestres e sobre as pessoas que já passaram por essas situações, porque eu também não sou novinha, mas sou de uma geração que nunca viu isso acontecer. Né? Eu nunca Pelo contrário, eu vivi a vinda da liberdade. A minha adolescente presa, as pessoas eram assim, engraçadas, e eu fui vendo as liberdades se abrindo, o ser humano vindo, olhando o outro como o outro quer ser visto, não como ele quer ver o outro, e etc. Então, de repente, você vê tudo isso, né? As pessoas falam, eu não quero isso. Isso que vocês construíram todo esse tempo não está certo. É muito dolorido, mas eu acredito que nós somos muitos também, né? Por mais que isso foi uma coisa esquisita que aconteceu aqui, né? Mas assim, nós temos um governo que não fala pelo povo, que é a maioria, né? Vivemos numa democracia e ele foi eleito na urna. Bom, para mim aí já é uma conta que não fecha, porque como pode, né? Mas eu acredito que a gente vai conseguir, sim, com muita criatividade. E assim como o Cavi falou, eu acho que tem gente mais apavorada do que esses cineastas que você está falando aqui, porque esses já estão acostumados a fazer os seus baixos orçamentos, sabe? E outros não. Mas eu não sou a favor disso, não, viu? Eu tenho filmes pequenos, filmes necessários, filmes urgentes. Agora, eu tenho filmes muito caros. Não fui eu que fiz isso, é o cinema. É a maneira de você recriar uma realidade que, às vezes, quando você precisa muito de ir além, por exemplo, como cria Gotham City, se você não tem dinheiro, né? Então, assim, eu ainda desejo um dia fazer parte desse Brasil que entende que o cinema é também comercial, mas ele é também, talvez, a principal via de cultura, de levar este país e o seu povo para o mundo. É a sua principal propaganda, digamos assim, né? A propaganda do seu povo, do que ele pensa. Então, eu sou otimista de que a gente vai conseguir esse cinema um dia, cheio de liberdades. E quais são as relações de você com os distribuidores de filmes no Brasil? A Vitrine Filmes, esses distribuidores que ajudam a colocar os filmes nas telas do Brasil. Eles seguem vocês ou é difícil para os filmes de ser comprados pelos distribuidores? Quer que eu fale, Lu? Abel, né? Abel também, né? Abel falar também. É um assunto. Bom, eu acho que Cavi e Bel podiam falar sobre isso, porque eles trabalham nessa vertente também. O Cavi não só produz, mas ele também distribui filmes. Acho que se eles falassem sobre isso, a gente ia ter aqui uma coisa interessante. Quer falar, Bel?
que eu fale, Bel? Não, eu Davi, queria falar começa. do seu exemplo, porque... fala você. É porque você traz uma inovação não só para a produção, né, Cavi, mas para a distribuição. Então, ano passado, por exemplo, você viu que vários filmes cariocas não tinham seu espaço nos cinemas e criou um festival super interessante, levando vários filmes para o cinema, para a estação. Então, acho que você está sempre encontrando formas não só diferentes de produzir, como de distribuir, porque a distribuição ela é um gargalo muito difícil, né, assim, para a gente chegar no cinema. Então, eu acho que você sempre encontra Travou essa aqui o maneira meu. Bom, enfim, eu falei da sua experiência no passado no festival que você criou para distribuir os filmes cariocas que não tiveram espaço no cinema. Então, é importante falar que o Nós do Morro, né, e esses cineastas que vêm das periferias, das favelas, eles estão começando a chegar aos longas agora, né? Fizeram muitos curtas e agora está chegando aos longas. Alguns já conseguiram já há algum tempo, outros estão começando agora. A própria Luciana, o Gustavo Melo, o Luciano vai fazer um novo longa agora, Sabrina também. Então, a distribuição de curta é bem diferente do de longa, né? Mas sempre eu acho que o mais importante, quer dizer, eu vejo como também distribuidor, que o mais importante assim para o realizador é ter o filme dele sendo visto, né? Você fazer um filme e ele ficar guardado, acho que é a maior angústia de um realizador, assim, deixar ele guardado, não ser selecionado, não passar para as pessoas. Então, acho que a gente tem que pensar caminhos, não só caminhos comerciais, né, com a sala de cinema, mas tem os cineclubes, que são muito importantes, tem as mostras de filmes, tem a internet, tem o YouTube, tem o DVD. E eu acho que esse caminho também, que está muito ligado ao digital, né, a distribuição digital também veio aí para revolucionar, é muito importante para esses jovens diretores e esses diretores que não estão inseridos ainda no mainstream, né, do mercado cinematográfico. Quando eu comecei a fazer meus primeiros longas, eu não conseguia achar distribuidores interessados em lançar meus filmes no cinema. Então, eu resolvi eu mesmo aprender como fazer isso acontecer. E aí, tenho engatinhando ainda nesse assunto. Tem parcerias também, além de fazer parcerias com produtoras para você fazer o filme, você também tem que ter parcerias com as distribuidoras e com as exibidoras, né, com os cinemas, para poder mostrar o filme. Nosso problema inicial era fazer filme. Agora, nosso problema não é mais tanto fazer filme, a gente já consegue fazer. O problema agora é como fazer esse filme que a gente fez chegar às pessoas. E aí começamos a pensar caminhos diferentes também, como falei, os cineclubes, os DVDs. O cineclube teve uma importância fundamental para a distribuição de curtas-metragens. Hoje, no Rio de Janeiro, você encontra mais de 60 cineclubes acontecendo e você, às vezes, consegue passar o seu filme em vários lugares com cineclubes. Tem os festivais de cinema também, que são fundamentais também são outros caminhos que a gente tem que estudar, pensar, conhecer os curadores, se associar com eles. E, no meu caso, também, ultimamente, eu tenho me associado aos cinemas, né? O Grupo Estação, que é um grupo de cinema de arte, que não só sempre apoiou o Nós do Morro, como apoia todo o cinema independente do Rio de Janeiro, principalmente. E eu também estou conseguindo com eles espaço para fazer eventos na sala de cinema, que a gente também quer estar no cinema, né? A gente também não quer só estar no cineclube, na tela digital, a gente quer estar no telão também. E aí, essa parceria com o cinema também tem sido muito legal, assim, eles têm aberto bastante espaço para a gente mostrar os nossos filmes. Essas distribuidoras que você citou, a Vitrine Filmes e essas outras, elas, apesar de serem independentes, a gente ainda não conseguiu chegar nelas. Assim, a gente é mais independente que os independentes. Tem o mainstream, tem o independente, tem a gente que é o independente do independente, entendeu? Independente do a independente. Vitrine, hoje em dia, ela distribui o Bacurau, ela distribui esses filmes que são filmes independentes grandes. A gente está no independente pequeno ainda, estamos querendo chegar nos grandes. Inclusive, esses filmes novos que estão para vir aí, com um orçamento maior, como o Casa Branca do Luciano Vidigal, o do Gustavo Melo e da Luciana, provavelmente vão começar a bater a porta aí dos independentes maiores, né? Mas, enquanto isso, a gente ainda está nos independentes dos independentes. Mas, às vezes, a gente consegue entrar, como o Luciano falou, às vezes a gente consegue dar o chute na porta e vencer. Por exemplo, Cidade de Deus 10 anos depois, está no Netflix, em 130 países. Então, assim, a gente conseguiu
com esse filme, alcançar a Netflix, né, e alcançar o mundo. Então, assim, a gente está ali, na porta ali, pronto para quebrar ela e tipo, dominar. E vamos nessa, né? O negócio é um trabalho de formiguinha, e é um trabalho passo a passo. Eu acho que a gente já passou aí 15 anos aí de luta, e eu acho que agora os resultados vão começar a surgir. Falei pra caramba, né? Eu ia falar sobre Cidade de Deus, 10 anos depois, Netflix, né? Fala aí. Ver com a Lucy, se Lucy tem alguma pergunta. Não, você pode falar sobre a Cidade de Deus, fica à vontade. Importante, Não, na verdade, o Cidade de Deus 10 anos depois foi um documentário que, assim, eu e a Luciana Bezerra, a gente trabalhou no filme Cidade de Deus, né? Do Fernando Meirelles e a Kátia Lund. A gente teve um trabalho muito importante, que foi, enfim, mapear as favelas do Rio de Janeiro e descobrir os atores para o filme, né? E na época eram jovens negros, assim. Eu acho que tanto para mim quanto para a Luciana foi um grande estágio de cinema. Assim. A gente está ali com o cinemão, né? E poder aprender não só toda a metodologia de direção de ator, como narrativa, assim, tudo isso, acho que para a gente que estava estudando cinema na época foi um grande estágio. E aí, como eu sou ator, sou preto, assim, sou da favela, eu me identifiquei muito com aquele elenco, aquele casting ali. E aí o filme foi indicado a 4 Oscars, assim, eu lembro que eu estava na França, eu me perdi de madrugada na França, não sabia o endereço, estava morrendo de medo ali de achar o endereço do Pierre, um amigo nosso fez intercâmbio, era 2 horas da manhã, veio um jovem francês e falou, Brazilian, City of God Film. Eu falei, yes. Essa eu não sabia, pô. Cidade de Deus. Eu trabalhei no filme Cidade de Deus. Enfim, ele era fã do filme Cidade de Deus. Então eu percebi essa potência do filme no mundo, assim. E aí a gente, 10 anos depois, né, o Cavi, que é meu parceiro de vida cinematográfico, enfim, me procurou dentro de uma ideia da Maria do Rosário, que estava escrevendo um livro sobre Fernando Meirelles, e falou, vamos falar sobre esse filme 10 anos depois. E aí eu falei, galera, no caso Cavi, vamos falar sobre esses atores, cara. O Cavi adorou a ideia, enfim, falou, vamos falar sobre esses atores 10 anos depois, já que fazer esse mapeamento. Consequentemente, a gente percebeu que muitos dos fatores estruturais são os grandes vilões assim, na vida desses atores, como, por exemplo, o racismo estrutural. Né? A gente percebeu que muitos deles não conseguem se incluir no mercado porque a sociedade é racista e o mercado é racista. Então, acho que o Cidadão 10 anos depois, assim como para muitos aqui, é o meu alter ego. Assim, é falar desse jovem talento preto brasileiro que não consegue se incluir no mercado porque o país é o país mais racista do mundo. Acho que é isso. Muito obrigada, Luciano. Então, é o tempo de hora de encerrar o debate. Se vocês querem falar de alguma coisa a mais, não hesitem. Temos que guardar a experiência, né, para o futuro. A gente viu na história que quando tem um governo que não dá dinheiro para o cinema acaba se fazer com o povo, assim, com as pessoas da cidade, com todo mundo. Então, acho que é isso. Para mim, o futuro do cinema brasileiro é isso. Então, eu tenho experiência para o futuro. Muito obrigada pela participação a esse debate. Eu vou passar a palavra uma última vez para vocês, se vocês querem falar alguma coisa para encerrar o debate. Eu vou falar rapidinho, mas eu queria muito que o Marcelo e o Fabrício também falassem agora no final. A gente falou muito, os dois democraticamente, são pessoas super inteligentes que eu adoro, eu quero escutar vocês agora. Eu também agradeço, eu acho que eu fico muito feliz de vocês estarem existindo como resistência, meus amigos que eu amo mesmo. Eu só queria falar uma frase, já que você falou de popularizar a cultura, de ter uma cultura mais democrática e tal. O Brasil ir para esse lugar, a nível de acesso. Eu vi uma frase no livro da Carolina de Jesus, Quarto de Despejo, que fala assim, o presidente só vai entender o povo quando ele passar fome, assim. Então, assim, a gente precisa de um presidente que passe fome para ele entender o povo. A gente já teve esse presidente. Agora eu acho que é a hora de ter um presidente que passou fome e que seja uma mulher e que seja preta. Eu acho que aí o Brasil vai avançar.
Eu queria terminar assim. Quer que eu fale? Vou falar então. Complementando todo esse assunto, nós somos oriundos de uma arte de resistência, viemos do teatro, então é uma pura arte de resistência, e eu acredito que o futuro do cinema também será nesse viés da arte de resistência. E aí, puxando um pouco mais do projeto Meu Preço, que é um projeto que é super atual, super atemporal, porque ele fala de exclusão e da relação do excluído, né, de quem exclui com o excluído. Então, a gente fala muito de um lugar de hipocrisia, que na calada da noite, onde tudo acontece, ninguém está vendo. E eu acho que como meu valor de trabalho é um valor de igualdade, de equidade, eu posso dizer que vou seguir nessa resistência, produzindo e realizando projetos que falam sobre isso. E para encerrar, eu quero dizer que eu estou muito orgulhoso e agradecido de estar aqui nesse time, por essas pessoas que, de uma certa forma, atravessaram a minha trajetória artística. Eu fui aluna aqui da maioria dessas pessoas. Luciano, Sabrina foram meus primeiros professores, Gustavo, meu primeiro professor de cinema, Luciana também, Marcelo, Cavi, Bel, que a gente está trabalhando juntos. Então, assim, eu sou muito otimista, sou muito positivo, tenho consciência de que essa é uma fase desafiadora para a gente, porém, eu acho também que é uma oportunidade da gente se reinventar, como a gente sempre fez. Então, podem contar comigo, tá? Que a gente está junto nessa. Eu vou dizer o seguinte, eu sou muito feliz de fazer parte dessa família, assim, eu acho que essa escola que nós tivemos, Nós do Morro, que é uma escola, eu costumo dizer que é mais que uma escola, é uma família, né? Porque a gente leva para a vida todos os ensinamentos e tal, e é uma escola que me ensinou a buscar o como. Acho que a gente sempre descobriu o como fazer. Nunca para a gente, acho que teve assim a possibilidade de do não, né? Por mais que o não tivesse sempre exposto ali na nossa janela, na nossa porta, ele era a primeira palavra que a gente tinha certeza, parece lugar comum, mas a gente nunca deu muita trela. São 34 anos, eu acho que a gente é um espelho que podia ser realmente está espelhando a sociedade, né? Um grupo de favela que existe há 34 anos, a gente na outra live a gente viu com 12 mil pessoas já passaram por esse espaço, né? Já tiveram essa oportunidade. Eu acho que assim, de coração, eu acredito que esse é o caminho. A gente se encontrar, eu acho que o cinema, como o Kaká falou, é de família, se faz assim, o teatro se faz assim, a gente se ajuda, a gente colabora. Eu acho que o principal incentivo que a gente sempre teve é virar para um amigo, contar a tua história, ele falar, meu irmão, vamos junto, vamos lá, estou contigo. Fico feliz assim de ter assistido, se não participado, de todas essas ideias que rolaram aqui, de todos esses filmes, de ter visto a chegada do Gustavo Melo no grupo. Isso é tão nítido para a gente, porque foi uma semente ali, né, que proliferou. Você foi o primeiro, Gustavo, eu acho mesmo. Eu já estava morando... Foi você, não, foi você. Eu já morava lá, pô. Já era de lá. Enfim. Mas eu acho que essa força, e principalmente que vem da periferia, que vem da favela, sabe? Essa vontade, esse desejo do conhecimento, de conhecer, eu acho que é isso. Eu acho que os diamantes vêm da favela, vêm da lama. E essa lama, por muitas vezes, esconde muitos tesouros mesmo. Eu acho que a gente está, aos poucos, fazendo isso, né? A gente está brotando esses diamantes. Eu também queria falar rapidinho sobre a importância da formação. O que seríamos de nós sem Shakespeare, sem Machado de Assis?
Eu acho que isso que é importante, porque na hora de lutar, se você não tem uma formação, se você não tem saber, a gente estaria completamente perdido nesse momento. Se a gente não tivesse tido 15 anos de se apropriar de equipamentos culturais, de ter cultura, de ter saber, se agarrar a isso, agora a gente estaria completamente vazio, sem armas nenhuma. A arma está toda aqui, ó. Porque cinema, como diz o Vinícius Reis, se faz na cabeça, né? Só para complementar isso aí, uma frase de meme, tá? Tipo assim, o que a gente faz agora? Vamos fazer poesia. Esses canalhas detestam poesia. Muito bom. Fazer arte, né? Fazer arte, né? Eles detestam. E nos consumir, eu acho, também. Terminando aqui, eu acho que foi o Luciano que falou sobre essa oportunidade do digital, acho que o Cavi falou também, a importância da gente se ver, a importância da gente se consumir o tempo inteiro, né? Isso é muito importante e eu acho que esse momento trouxe isso. A gente já se consumia aqui, mas eu acho que a gente, com, né, essa loucura da pandemia, eu acho que a gente rompeu um pouco mais, porque as pessoas estão ali, às vezes não estão no tédio, não sei o que, eu vou ver um filme. Aí um filme leva a outro. Isso vem acontecendo comigo, assim. Pô, Vici, eu nunca soube que você tinha feito um longa, não sei o que, eu estava vendo um filme de não sei quem, aí eu vi o seu, eu acho que isso é fantástico que está acontecendo agora, porque um vai puxando o outro e a gente acaba se consumindo e isso fortalece, né? Então, além de fazer poesia, fazer arte, podemos fazer uma fotinho aqui da tela? Desses rostinhos lindos. 1, 2, todo mundo sorrindo. Boa, feito. Então, muito obrigada a todos e as pessoas que moram na França por descobrir os filmes de todos vocês na plataforma Janga da Voz, porque é importante também que os filmes viajam com um público que está acostumado a ver filmes brasileiros mais independente, mais mainstream independente. Pode ver também os seus filmes que são muito importantes também para o cinema do Brasil. É isso, as plataformas hoje permitem isso, permitem uma grande difusão de filmes diferentes. Então, agradeço muito vocês para participar. É isso. Muito obrigada. Tchau, tchau. Obrigada. Viva Jangada, Jangadeiros. Tchau. Tchau, Adli. Obrigado. Obrigado. Viva os festivais de cinema! Viva! Beijo.